Boa tarde, graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live aqui da Convenção Paranaense. Sinta-se bem, sinta-se à vontade na presença do Senhor. É um prazer nós estarmos aqui, reunidos na casa do Senhor e em nome do Senhor, para dar continuidade à missão que Ele nos deixou. A missão de pregar a palavra do Senhor, de falar do Evangelho do Senhor. E eu agradeço o carinho da convenção, o carinho da Débora, líder regional aqui da Convenção Paranaense, líder do Ministério de Crianças e Adolescentes, que me fez o convite, para nós estarmos participando aqui, compartilhando um pouquinho desse momento de aprendizado e de reflexão na palavra do Senhor. Muito obrigada, que Deus continue abençoando você, Débora, a sua equipe e a Convenção Paranaense aqui no Ministério de Crianças e Adolescentes, como todos os ministérios também que hoje serão trabalhados e desenvolvidos aqui na obra do Senhor. Como o pastor mencionou, eu me chamo Daniela, acredito que nem todos me conhecem. Eu congrego na IAP do Jardim Itaporã, Ribeirão Preto, Convenção Paulista. E hoje nós temos uma grande missão, um privilégio estar aqui, mas é também uma responsabilidade muito grande de estar reunidos aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor, com o tema, que já foi aí divulgado em todo, as páginas da convenção aqui, nas redes sociais, que é a missão de permanecermos juntos. Amém? O que é permanecer, O que é missão? Nós vamos refletir um pouquinho nessa tarde sobre essas duas palavras que nos traz grandes ensinamentos, grandes aprendizados, sobre a missão. Como o pastor colocou aqui há pouco, essa missão cabe a mim, cabe a você, cabe a nós, e toda a liderança e toda a igreja de estar fazendo o ID de Jesus. E nós não poderíamos deixar de abraçar, de alavancar o Ministério de Crianças e Adolescentes na casa do Senhor, na obra do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês o conceito de missão. Aí você vai falar para mim assim: Daniela, eu já sei o que é missão. Eu conheço o conceito, eu já pesquisei o que é missão. Mas mesmo você sabendo, eu quero recapitular com você. Segundo o dicionário, a palavra missão, ela significa incumbência que alguém deve executar a pedido ou a ordem de outrem e encargo. Também missão é o conjunto de pessoas que recebem um encargo a cumprir. Hoje nós estamos aqui em missão. Eu saí lá da minha cidade de Ribeirão Preto, na Convenção Paulista, em missão. Eu tenho aqui algo para compartilhar com vocês, que eu aprendi, que eu estudei, que eu me dediquei, e essa missão de compartilhar e aprender e trocar com vocês. Isso é missão. Eu tenho uma incumbência de tratar esse assunto com vocês. Assim como toda a equipe que está reunida aqui, os palestrantes que estarão aqui ministrando, como a equipe da comunicação, a equipe que está nos bastidores, a equipe do louvor que ministrou aqui ao Senhor, todos nós temos uma missão. Nós estamos em missão. Então, missão é cumprir algo, é executar algo que lhe foi confiado, certo? E permanecer, uma palavra tão simples, permanecer. E eu vou ser um pouco redundante aqui na palavra, permanecer, trazendo o significado. É continuar sendo, é prosseguir, é existir, é conservar-se, é ficar. É insistir com pertinácia e persistir. Então, permanecer, você vai continuar. E é o que nós estamos fazendo aqui. Continuando, ministrando a palavra do Senhor. E quando nós juntamos essas duas palavras, nós correlacionamos, o seu significado. É muito interessante nós refletirmos juntos, sobre permanecermos juntos.
Quando nós juntamos as duas palavras permanecer juntos, nós criamos um relacionamento. Todo e qualquer relacionamento, seja ele sentimental, um casal de namorado, noivos, entre marido e mulher, pais e filhos, numa empresa, numa escola, num convívio de amizade, todo e qualquer relacionamento, certo? Ele requer algumas questões para nós nos mantermos relacionados com o outro. O ser humano, ele é um ser social. Ele se socializa, ele troca, ele se relaciona. E nós precisamos de alguns pilares, de algumas questões que nós precisamos desenvolver nesse relacionamento. Que é a decisão de estar junto com o outro ou com a equipe a qual você pertence. E tomar também decisões juntos. Ter vontade, né? Você tem que ter querência, você precisa querer, você precisa ter vontade de fazer. E principalmente o respeito. Quando nós nos socializamos, quando nós nos relacionamos com outro, seja com uma pessoa, duas pessoas, quantas pessoas forem, nós precisamos estabelecer o respeito entre esse convívio, entre esse relacionamento. E o MCA, ele se baseia nesse relacionamento, ele se baseia nessa querência, nessa vontade e nesse respeito. O MCA, ele é alicerçado, ele é baseado num tripé. Este tripé, nós temos aí como base a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Nós sempre vamos nos alicerçar, o Ministério de Crianças e Adolescentes será alicerçado na palavra de Deus. E a partir daí, nós estaremos relacionando a igreja, a instituição, a equipe do MCA, do Ministério de Crianças e Adolescentes, a liderança da igreja local ou regional, bem como também a família, que abarca a criança e o adolescente também, os seus responsáveis. Então, esse tripé, ele é muito considerável e importante para esse relacionamento e para permanecer juntos, com o mesmo foco e o mesmo objetivo. Não sei se vocês conhecem, eu acredito que alguns ou a sua grande maioria conhece aqui, né, a missão do MCA. A igreja, ela tem, né, a missão, os seus valores, assim como o MCA também, o Ministério de Crianças e Adolescentes, que é evangelizar crianças e adolescentes, levando-as ao relacionamento pessoal com Deus Pai, a salvação em Jesus Cristo por meio da ação do Espírito Santo. Então, todo o trabalho desenvolvido no Ministério de Crianças e Adolescentes, ele é alicerçado na palavra do Senhor, na proclamação do Evangelho, bem como também na direção do Espírito Santo. E pensando nesse relacionamento, pensando nessa missão que o Ministério de Crianças e Adolescentes tem dentro da instituição, dentro da igreja, dentro da família, certo? Nós vamos aqui fazer um paralelo entre família e a igreja e instituição, certo? Quando nós desenvolvemos um trabalho com o Ministério de Crianças e Adolescentes, nós precisamos executar algumas tarefas. E essas tarefas não acontecem por si só. Elas acontecem através da fé, primeiramente, né? Com fé e pela fé, bem como também o respeito, que é a base, né? Junto com a palavra do Senhor. Precisa-se de destreza, precisa-se também de vontade, de foco, objetivo, como também discernimento. Se nós tivermos discernimento da palavra do Senhor, nós seremos bem direcionados, bem colocados dentro do trabalho. E também nós precisamos de um investimento. Mas Daniela, investimento, Casa de Deus, Ministério de Crianças e Adolescentes, como assim investir? Sim, nós precisamos investir, seja na área espiritual, com a oração, com a educação,
espiritual, na área educacional, na área social, bem como também na área financeira, certo? A partir do momento que a igreja em si, a instituição, ela cria o Ministério de Crianças e Adolescentes, bem como qualquer outro ministério, que também são importantes, ela precisa investir, certo? Investir nas crianças, nos adolescentes e nas famílias. E tendo, então, esses elementos como diretriz para o bom desenvolvimento do trabalho. Mas é só isso que nós precisamos? Será que eu com fé, eu tendo respeito, eu tendo destreza, eu tendo discernimento, eu tendo foco e objetivo, eu caminho bem? Eu vou chegar ao meu objetivo final? Será que é somente isso? Não, não é somente isso. Faz parte de todo esse processo do ensino da palavra do Senhor com as crianças e com os adolescentes. Mas nessa missão que nós temos de trabalhar com as crianças, com os adolescentes e com as famílias, nós temos também alguns desafios, assim como nós temos desafios na nossa vida pessoal, na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional, nós também temos alguns desafios para vencer, né, para tentar aí levar dentro da igreja, dentro do Ministério de Crianças e Adolescentes. Esses desafios, nós podemos considerar que eles são gigantes, né? Por quê? Porque a cada dia nós enfrentamos ele. Nós enfrentamos, devido à nossa correria do dia a dia, a nossa sociedade atual, ela requer muitas coisas, muitas demandas para nós mulheres, para nós pais responsáveis. Então nós temos uma vida muito corrida. Trabalhar fora, estudar, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E essa correria, ela se torna um gigante nas nossas vidas, na educação dos nossos filhos, na educação das nossas crianças na igreja. Bem como também, devido a essa correria, nós temos o aumento das nossas demandas. E, consequentemente, nós temos falta de tempo para as nossas crianças, para os nossos filhos e para os nossos adolescentes. Que muitas vezes também nos gera cansaço, nos gera trabalho, fica, sabe, pesado. Hoje eu estou cansada, não estou legal, eu quero descansar. Hoje não dá, filho. Hoje não dá, filha. Hoje não dá, igreja. E nos dá trabalho e nos dá cansaço. Só que também tem o estudo, tem as redes sociais que são muito fortes hoje, né? A mídia também se torna um gigante na nossa vida enquanto cristão, enquanto líder também se torna um gigante. E hoje, naturalmente, né, nós estamos vivendo num momento de pandemia ainda, há mais de 1 ano e meio. As doenças também se tornam aí gigantes, né, na nossa vida e muitas vezes também no nosso ministério. E eu vou fazer 2 paralelos aqui com vocês, como nós vivemos há poucos dias aí, as Olimpíadas, né? E estamos tendo as Paraolimpíadas. Eu vou fazer um paralelo aqui, considerando a vida de um atleta com a nossa vida espiritual, como líder, como pai, como mãe, como família e como igreja, tá bom? Como Ministério de Crianças e Adolescentes. Tanto no período das histórias bíblicas, como também dentro de um campeonato, seja ele aqui mais recentemente as Olimpíadas, nós vemos que as pessoas, tanto personagens bíblicos, histórias bíblicas, como esses atletas, eles enfrentaram e enfrentam dificuldades. Eles enfrentam problemas, né? Muitas vezes tristeza, muitas vezes desprezo, como também o medo e incertezas. E a falta de parceria, né? Entre outros. Será que coincide? Será que se relaciona ao mesmo que a gente enfrenta? Sim. Esses gigantes, eles estão presentes tanto na nossa vida secular, como na nossa vida também institucional na igreja, nossa vida espiritual. Para também vencermos esses gigantes, e pessoas importantes na Bíblia venceram também. Eu vou dar aqui alguns exemplos, eu não vou lembrar todas as histórias aqui para vocês,
que estão aqui presentes e também que estão aí nas suas casas e que posteriormente assistirão, porque vocês já conhecem essas histórias bíblicas. São histórias que normalmente a gente aprende no Ministério de Crianças e Adolescentes. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui alguns personagens, algumas pessoas que venceram gigantes dentro do contexto bíblico. Se nós pararmos para analisar a vida de Noé, né? Aquele contexto que ele vivia, aquele momento que ele viveu ali, pregando, anunciando o evangelho e obedecendo a palavra do Senhor, ele desafiou o gigante e ele venceu o gigante. Outro também líder, também outra pessoa importante dentro do contexto bíblico foi Josué, que também venceu os gigantes daquela época, naquele momento na sua história. Assim como Ruth também, né, o gigante ali da morte, do luto, mas ela permaneceu. Moisés também venceu os gigantes. Assim como também Jó, né, na própria pele, na sua própria família, nos seus próprios bens, ele foi desafiado por gigantes, mas ele venceu os gigantes. Daniel também, quando foi lançado ali na cova dos leões, ele não hesitou de adorar ao Senhor, ele não hesitou de orar ao Senhor, e ele venceu ali os gigantes naquele contexto bíblico também. Assim como Davi também enfrentou literalmente o gigante, né? E não poderia deixar de mencionar o maior herói que foi, que é e que sempre será, que desafiou e que venceu também os gigantes, Jesus Cristo. Então todas essas pessoas que eu citei aqui, que eu exemplifiquei, eles tiveram desafios, mas eles também venceram os gigantes dentro do seu contexto, dentro da sua história. Eles não perderam o foco, eles não desmotivaram, eles não desistiram, eles não estagnaram, mas eles persistiram na palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos tirar como exemplo. Se nós voltarmos aqui dentro do contexto olímpico, né, nós podemos citar aqui vários nomes, né, ícones do esporte, né, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que fizeram aí a sua trajetória, ganharam suas medalhas, mas eles também enfrentaram gigantes. Que tipos de gigante? Dores, lesões, cirurgias, perdas, porque as Olimpíadas, o atleta, ele não só ganha, ele perde também. E ele é desafiado a lidar com esse sentimento, com essa frustração. Como também desvantagens, tristezas, acusações, ansiedade, entre outros. Mas, para esses atletas, eles conseguirem subir ao pódio, no primeiro, no segundo ou terceiro lugar, ou conseguir uma vaga para competir, né, participar de um campeonato mundial, eles precisam ter foco, eles precisam ter objetivo, eles precisam se dedicar, eles precisam treinar, eles precisam se abdicar de muitas coisas, do relacionamento muitas vezes familiar, de sair, de dormir mais tarde, né? Então, esses gigantes, eles também enfrentam, mas eles precisam ter esse momento. Para quê? Para eles conseguirem competir. Eles precisam de domínio próprio, eles precisam de concentração, de atenção, de estudo, de pesquisa na área que eles atuam, que eles praticam. E não é diferente dentro da vida do cristão, dentro da vida na igreja, da instituição. Não é diferente do Ministério de Crianças e Adolescentes. Outro fato relevante que nós estamos vivendo também, há mais de 1 ano e meio, né, infelizmente, é o Covid-19, a pandemia a qual nós estamos passando. A pandemia nos trouxe grandes prejuízos, nos trouxe grandes tristezas. Nós estamos enfrentando esse gigante do Covid-19 há mais de 1 ano e meio, trazendo luto, trazendo sofrimento, trazendo ansiedade, incerteza, medo, insegurança, falta assim de poder compartilhar, de estar junto, de abraçar, né? Eu encontrei pessoas queridas aqui, pessoas conhecidas, a gente não pode se abraçar, aquele carinho de irmão, de amigo. Olha que tristeza, né? Nós somos os seres humanos, um ser tão sociável e a gente não pode. São os gigantes que nós estamos enfrentando.
Só que também a pandemia ela veio nos ensinar muitas coisas. Ela nos trouxe prejuízos e tristezas, mas também nos trouxe grandes reflexões, nos trouxe grandes aprendizados. Nós precisamos amadurecer, precisamos replanejar muitas coisas, ressignificar muitas coisas, valorizar estar aqui na casa do Senhor. Quantas vezes nós deixamos de congregar num sábado, no domingo, numa quarta-feira porque estava chovendo, ou porque estava frio, ou porque seu filho estava chorando muito. E hoje nós estamos bem restritos, né? Com todo um rodízio, com um percentual. Nesse período aí de mais de um ano e meio, quanta saudade a gente não sentiu de sentar no banco da igreja, de subir aqui, de ouvir um louvor presencialmente, de adorar ao Senhor na casa do Senhor. Mas nós também aprendemos a valorizar esse momento, né, de comunhão, de socialização. Então isso também veio fazer com que a gente crescesse, amadurecesse e valorizasse a igreja, o ministério de criança e adolescente, a nossa comunidade. E tratando-se então da igreja versus gigante, né? Igreja desafiando aí os gigantes. A igreja em si, Adventista da Promessa, ela tem uma missão, né? Ela tem aí um desafio. Qual é essa missão? Qual é esse desafio? É proclamar o Evangelho de Cristo. E a partir dessa missão de proclamação do Evangelho de Cristo, nós temos que nos unir, nós temos que nos juntar, né? Mesmo que não podemos dar as mãos, nos abraçar, mas eu na minha casa, você na sua, eu na minha igreja, você na sua, nós devemos de alguma forma nos unirmos para vencer esses desafios e a proclamação do Evangelho ser pregada, ser falada. E vencer então esses gigantes. Eu queria compartilhar aqui com vocês, assim, uma leitura que eu fiz esses dias. Acredito que muitas pessoas que estão aqui, estão aí na sua casa, viveram, já leram, já compartilharam essa literatura que conta a história da nossa igreja, Marcos que pontilham o caminho. A história aí continua, né? Ela não para. E estudando esse livro, tendo aula lá no CETAP, a qual eu pertenço, a qual eu faço aula, a qual eu estou estudando, eu comecei a me questionar, eu comecei a me refletir e trazer para dentro da minha casa, para dentro da minha vida, dentro da minha equipe, dentro da minha igreja, né? O pastor João Augusto da Silveira, ele também enfrentou os gigantes. Ele também enfrentou desafios na época dele, no momento dele, na história dele. Mas, mesmo ali, com uma situação, para quem lê o livro, para quem já estudou, conhece a história, eu sou promessista de berço, conheci a história e fui aprender muito mais, porque tinha coisas ali no livro que estão registradas que eu desconhecia. Eu gostei bastante. Se você não leu, é uma dica aí para você estar adquirindo e lendo, estudando, conhecendo um pouco mais da história da nossa igreja. O pastor João Augusto da Silveira teve e enfrentou dificuldades. A família dele enfrentou e eles não desistiram. Eles permaneceram na palavra de Cristo. Eles tiveram fé, eles tiveram esperança no Senhor, eles persistiram no Senhor, né? E de louvar e exaltar o nome, de proclamar e de buscar o batismo no Espírito Santo e receber e contar as boas novas e compartilhar as boas novas e proclamar o Evangelho. Mesmo ali sem um transporte, com dificuldades naquela época, ele foi para vários lugares, se ajuntou a grupos e proclamou a palavra de Cristo e levantou a bandeira da nossa igreja. E nós aprendemos bastante com essa história. E trazemos essa história para o Ministério de Crianças e Adolescentes, porque nós não podemos perder as nossas raízes, nós não podemos perder o que foi lançado há muito tempo atrás. Nós precisamos erguer a nossa bandeira, continuar cultivando, continuar semeando e cultivando a palavra do Senhor e ministrando aqueles que precisam, aqueles que não conhecem, e relembrar aqueles que já conhecem. E ensinar os nossos filhos, as nossas crianças dentro do Ministério de Crianças e Adolescentes. E eu trago a vocês aqui, o Ministério de Crianças e Adolescentes, ele faz parte da Igreja Adventista da Promessa, a qual nós pertencemos, a qual nós fazemos parte. E nós não podemos disseminar, nós não podemos separar,
mas nós devemos trabalhar juntas, caminhar juntas, como ministério, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. E assim como o pastor João Augusto lá atrás, com a sua família, com a equipe a qual ele construiu, naquele momento, naquele lugar, e com o passar do tempo. E hoje nós estamos aqui em Londrina, e você está ouvindo aí de diversos lugares, porque alguém ajoelhou, buscou ao Senhor, se dedicou, perseverou, para que hoje, você que está aqui, você na sua casa, pudesse conhecer um pouco mais da palavra do Senhor e se render aos pés do Senhor, proclamando aí e declarando o Evangelho de Cristo. E nós não podemos perder essa missão, nós não devemos esquecer dessa missão, desse legado que nós temos, enquanto pessoa, enquanto cristão e enquanto responsáveis por crianças e adolescentes. Nós devemos firmar as nossas raízes, nós devemos sempre relembrar as nossas raízes e persistir em fé, sabe? Sempre acreditar, sempre buscar no Senhor e jamais deixar de estudar a palavra do Senhor, que é a base da igreja, no sentido geral e também da nossa igreja, da nossa denominação. E eu trago a vocês aqui igreja, Ministério de Crianças e Adolescentes e a pandemia do Covid-19. Muitas igrejas sentiram, muito forte essa parada que precisou acontecer do fechamento dos templos, o fechamento de portas. Nós não pudemos nos reunir presencialmente, mas mesmo em meio à pandemia, mesmo com o Covid-19, a palavra do Senhor, ela não parou de ser ministrada. A palavra do Senhor não parou de ser estudada, de ser ensinada para as crianças e adolescentes. A igreja não parou, porque a igreja sou eu, é você, somos nós a igreja. O templo físico, a estrutura física, precisou fechar temporariamente. Mas nós, enquanto ministros, enquanto discípulos de Jesus, nós não paramos de falar do amor de Cristo, de pregar o Evangelho. Nós nos dedicamos ao ensino, nós nos dedicamos aí ao ensinamento. E também, por mais assim que as dificuldades vieram nos abalar, nós continuamos ali, seja ali de forma online, pelo WhatsApp, pelo Google Meet, por tantas plataformas que nós temos as redes sociais e as mídias, mas a palavra do Senhor, ela foi proclamada, ela não parou, ela não estagnou, e Jesus, ele também não parou, ele continuou com os seus ouvidos abertos, com os seus olhos abertos, com as suas mãos estendidas sobre a igreja dele, sobre as nossas vidas, e é por isso que hoje nós estamos aqui, ministrando, trocando e refletindo sobre a palavra do Senhor. Jesus, ele continuou vendo, ele continuou ouvindo, ele continuou te abençoando e te protegendo. Então, mesmo em meio à pandemia, o Senhor, ele não nos desamparou. Tivemos perdas, tivemos tristeza, luto, sim, mas o Senhor esteve, está e estará continuamente conosco. E a partir daí, eu trago mais uma reflexão. Nós temos aqui a imagem aqui da Bíblia, que é a palavra do Senhor, a igreja, o ministério de crianças e adolescentes e a família. Eu não posso falar de ministério de crianças e adolescentes sem falar da família. Porque a educação bíblica, ela começa em casa, ela começa no meu lar. Eu tenho a responsabilidade como mãe, eu tenho 2 filhos. Eu como mãe, eu tenho a responsabilidade de ensinar meu filho, de orientar, de educar meu filho nos caminhos do Senhor. Essa responsabilidade eu assumi perante Deus. E eu quero continuar. Eu tenho certeza que você também quer continuar. Então a responsabilidade não é somente do MCA de ensinar, mas também da família, assim como da igreja que nós fazemos parte. Agora eu trago assim uma perguntinha para você. O que você tem feito? O que nós temos feito enquanto liderança, enquanto professor, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsáveis? O que nós temos feito pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos filhos? Qual a marca? Qual o sinal? Qual o fato que você quer deixar marcado nessa geração, nos seus filhos, nas crianças a qual nós temos na igreja?
Nós temos um chamado enquanto filhos de Deus. Nós temos um chamado enquanto líderes. O Senhor nos colocou aqui, não foi por acaso. O Senhor nos escolheu, não fomos nós que escolhemos trabalhar no Ministério de Criança e Adolescente. Antes o Senhor preparou, o Senhor tocou na vida de alguém para nos convidar, para nos chamar, para desempenharmos essa obra, essa missão. Então, o que nós temos feito para melhorar? O que nós temos feito enquanto família, enquanto igreja? Queria que você refletisse sobre isso. E eu trago também a você, família, que você enquanto pai, você enquanto mãe responsável, seja avó, você que é responsável por uma criança, por um adolescente, você tem um dever de ensinar a palavra de Deus para essa criança e esse adolescente. Você tem o dever de instruir, de mostrar e levar no caminho. Não é só falar assim, ó, vai por este caminho aqui. Não é só falar. Você pode falar, mas você precisa caminhar junto, estar junto, orientar e trilhar junto esse caminho. Você tem o dever de levar o seu filho à igreja, a sua filha. Eu sei que muitas igrejas, muitas realidades, tem famílias que não são da igreja, só vão as crianças e os adolescentes. Aí um líder, um professor busca, um pastor busca. Mas você enquanto cristão, você enquanto promessista, você enquanto família na igreja, você tem o dever de levar o seu filho. Eu sei que não é fácil, você muitas vezes desafia gigantes, mas você pode vencer o gigante que está desafiando e permanecer na casa do Senhor com o teu filho, com a tua filha. Você também pode orientar, você pode orar pelo seu filho, pela sua criança. Não é orar só por ele, mas é orar com ele. É o exemplo que os pais, a família deve ter. É orar por ele e com ele. É também estudar a lição bíblica. Não é só falar, ai filho, estuda aí, lê a Bíblia. Você pode orientar, mas você também precisa estudar junto, explicar. Isso é o dever da família. Lá no sábado, aqui no sábado, nós vamos nos reunir no MCA para lapidar, para colaborar, para relembrar, para resgatar o que foi estudado durante a semana. Nós temos também que ter dedicação para os nossos filhos. Nós devemos incentivá-los a cada dia. Tem essa imagem aqui que me chamou bastante atenção com o versículo bíblico, que é o moto oficial do Ministério de Crianças e Adolescentes, que está registrado em Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Se você analisar essa imagem, ele não está mostrando, ele está caminhando ali no trilho, ele está caminhando junto com essa criança. E se nós pararmos para ver, para analisar um trem, nós vemos que se ele descarrilha, se ele sai fora do trilho, temos prejuízo, Acontece um grande acidente, pode acontecer muitos feridos e morte. Mas se o trem ele caminha ali, ele trilha, literalmente, ali no trilho, vou ser bem redundante aqui, tá? Para enfatizar bem você aí. Se ele está junto, caminhando ali certinho, você vai bem, vai deslanchar ali com o seu filho, com a sua igreja, com a sua equipe, com o seu ministério. Eu quero compartilhar aqui com vocês alguns versículos bíblicos que eu trouxe para motivá-los, E a igreja, assim como a família, tem também um dever de apoiar o Ministério de Criança e Adolescente, de incentivar os professores, as equipes, certo? De montar um espaço adequado à faixa etária, de conhecer as características que essa criança e esse adolescente passa de acordo com o seu desenvolvimento. E montar ali um ambiente acessível, porque a igreja, ela é para todos, a palavra de Deus é para todos. Então, você líder, você professor, não desanime. Se você estiver enfrentando gigantes, se você estiver enfrentando tristezas, problemas, vontade de desanimar, do Ministério de Crianças e Adolescentes, não desista, o Senhor confiou a você. Eu vou compartilhar com você algumas citações bíblicas aqui, que diz para nós assim, em Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará,
nunca os abandonará. Romanos 8, 35, 39 nos diz que quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Leve com você essa motivação, leve com você esse versículo bíblico, esse encorajamento. Você, família, não desista do seu filho. Você, igreja, você, ministério de crianças e adolescentes, não desista das crianças. Prepare aulas atrativas, prepare materiais atrativos, significativos. Abrace essa causa para juntos permanecermos nos caminhos do Senhor, para juntos vencermos, para juntos cumprirmos a missão em Jesus Cristo, Senhor. Porque eu sozinha eu não tenho força, você sozinho não tem força, mas juntos em Cristo Jesus nós somos fortes e mais que vencedores e permaneceremos na boa obra do Senhor, levando a palavra àqueles que precisam e necessitam. Que Deus abençoe vocês. Eu queria fazer uma oração para nós encerrarmos a nossa parte aqui, pedindo que o Senhor venha cumprir o propósito dele na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, no nosso ministério, né? Nosso, não que é meu, mas a qual eu faço parte, porque eu posso vestir a camisa, arregaçar as mangas, né? Abraçar, ajudar e apoiar, para juntos permanecermos na missão da proclamação do Evangelho, levando a palavra às crianças e adolescentes. Eu queria orar com você. Se você estiver desanimado, ore e peça forças ao Senhor. Não desista do ministério de crianças e adolescentes. Oremos. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por estar aqui, Senhor Jesus, nesse momento, compartilhando, Senhor, a Tua palavra, compartilhando, Senhor, essa reflexão, que nós devemos permanecer juntos numa missão, na proclamação do Teu Evangelho. Que nenhum gigante, Senhor, que nenhuma provação, que nenhuma tentação, que nenhum obstáculo, nenhum desafio, Senhor, venha nos enfraquecer, venha, Senhor, nos derrubar, mas que possamos estar encorajados na Tua palavra, encorajados no Teu poder, encorajados, Senhor, em Ti, Senhor, que nos sustenta, que nos levanta, que nos orienta e nos capacita. Que juntos, ó Pai, possamos permanecer na missão da proclamação do Evangelho a todas as crianças, a todos os adolescentes, as famílias sejam alcançadas, sejam tocadas. Senhor, essas pessoas, ó Pai, que se sentiram desmotivadas, tristes, pensando em desistir, toca nessa vida e nesse coração, para com que ela, Senhor, não desista, mas com que ela erga, Senhor, a bandeira do Teu Evangelho, com que ela proclame a Tua palavra, Senhor, e ela seja abençoada, não para a glória dela, mas que seja para a glória do Teu santo nome, do Teu Evangelho, Senhor, e que vidas possam ser alcançadas, crianças possam ser instruídas, adolescentes possam ser resgatados, ó Pai, porque nesse momento de pandemia, muitas crianças, muitos adolescentes se perderam, Jesus, dentro das suas próprias casas, sem socializar, dentro de mídias, dentro de redes sociais, dentro, Senhor, de dispositivos eletrônicos, foram acorrentados. Mas eu te peço, ó Pai, alcance essas crianças, alcance esses adolescentes, alcance essas famílias, e que juntos, tanto a liderança da igreja, como a liderança do Ministério de Crianças e Adolescentes e as famílias, nós possamos proclamar a Tua palavra e levar o Teu Evangelho. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe vocês.